Bom, pessoal, vamos dar, portanto, continuidade ao nosso curso, né? Hoje nós vamos começar a lição 6, né? Nós vamos começar na consideração 1, né? O início específico da lição. E nessa lição nós vamos dar continuidade às questões dos tempos verbais na língua inglesa. A gente havia estudado, né, na lição 2, 3 e 4, a questão da organização dos tempos verbais em inglês, que é muito importante para como uma estratégia adequada, né, organizar quais são os tempos verbais, o que eu tenho que aprender em relação a eles. E naquela oportunidade, né, na lição 2, nós estudamos o primeiro bloco, né, a gente estudou a divisão, aliás, dos tempos verbais em blocos, sendo o primeiro bloco, né, o bloco dos tempos simples, constituído de 4 tempos, presente, passado, futuro e condicional. E na lição 6, agora, a gente vai dar início ao estudo do segundo bloco de tempos em inglês, que em verdade é o bloco dos tempos contínuos, tá? Bom, o bloco dos tempos contínuos, né, ele tem uma característica única a todos os tempos verbais. Lembrando que cada bloco possui 4 tempos, né? Esse também, né, o bloco dos tempos contínuos, que a gente vai estudar agora, ele também possui 4 tempos verbais, que é o present continuous, o past continuous, immediate future e past compound. Esses 4 tempinhos muito importantes no inglês, a gente usa isso toda hora na fala, na escrita, leitura, toda na dinâmica do idioma, e a gente tem que estudar isso muito bem, tem que saber estruturar e saber, né, dominar esses 4 tempos, tá? O que vai ocorrer é o seguinte, o tempo, né, o bloco dos tempos contínuos, esse nome contínuos, né, ele tem uma razão de ser, porque nesse bloco, nos 4 tempos, a gente vai ter que obrigatoriamente usar um sufixo muito importante, lembrando que o sufixo é um finalzinho de palavra, né, que traz uma informação, né? E esse sufixo, na verdade, é o ing. Esse ing, que muitos, né, com certeza já estudaram, vocês aí, né, do outro lado da câmera, né, já estudaram isso na escola, tá? Quase certo que viram que o ing normalmente é entendido como gerúndio. Então, se eu quero utilizar falando, como na língua portuguesa, falando, pensando, jogando, dormindo, né, eu tenho o sufixo correspondente no inglês, o ing. Então, a gente sempre, nos 4 tempos contínuos que a gente vai estudar, nós vamos ter que utilizar o ing acoplado a um verbo, tá? Então, isso dá a razão de ser do nome do bloco, ou seja, tempos contínuos, que vai ter a utilização do ing na formação do gerúndio, que a gente vai estudar. Bom, o negócio é o seguinte, os tempos em si, que são 4, como eu disse, eles se utilizam do sufixo ing, né? E o que a gente vai, em verdade, qual vai ser o início da nossa lição? É exatamente isso, ou seja, nós vamos analisar o sufixo ing no inglês, tá? Então, o que vai acontecer? Bom, a gente tem esse finalzinho, como eu falei, o ing, né? E o que vai ocorrer aqui, né? O ing, a gente costuma defini-lo a partir das formas de ing. O que são as ing forms, ou seja, as formas do ing? Na verdade, as formas do ing são as funções que o ing pode assumir dentro, né, do acoplamento no verbo. Né? Você tem a palavra verbal, você coloca ing na continuidade, no finalzinho da palavra, e aí você tem uma forma ing. É muito comum, né? A gente pega um verbo qualquer, né? Talvez o verbo sleep aqui como exemplo, né? Então, eu tenho o verbo sleep, vocês sabem que o verbo sleep é o verbo dormir, e o que eu vou fazer? Eu vou acoplar ing, só isso, né? Sleeping, né? Então, se eu tenho um verbo, né? Por exemplo, o verbo pensar, think, eu vou acoplar o ing e automaticamente transformo isso numa forma ing, tá? Mas o que significa a forma ing, tá? Então, esse que é o problema, porque quando eu acoplo o ing a um verbo, ele imediatamente pode ter três possíveis interpretações e, consequentemente, se houver necessidade, ele vai ter 3 diferentes traduções, tá? Então, o que acontece? O problema é que, normalmente, na escola, a gente aprende uma das funções, né? Uma delas. Então,
quase sempre o que eu vejo, o que eu vi, né, em termos de prática no ensino de inglês, é que normalmente as pessoas têm o ing como gerúndio. Então, se eu tenho aqui, se sleep é dormir, sleeping quase sempre é entendido como dormindo. Se think é pensar, então thinking seria pensando, tá? Então, é comum que exista essa associação direta e única, infelizmente exclusiva do ing como sendo gerúndio. Só que não é só isso, né? Essa questão de você colocar o ing como gerúndio é 1/3 da verdade, né? Então, ele sim tem uma função de gerúndio, tá certo, só que está faltando os outros, né? As outras funções do gerúndio, do ing. Então, o que acontece aqui, né? O estudo do ing, né, o que a gente vai fazer agora como esse precedente, né, dos tempos contínuos que a gente vai estudar logo em seguida, ou seja, nessa consideração 1, né, que é a primeira lição, primeira subdivisão da lição 6, nessa consideração 1, a gente vai estudar exatamente isso, as funções do ing. Então, o que ocorre? Eu coloquei ing no verbo, tá bom, né? Isso aí é um sufixo acoplado. Agora, o que vai acontecer aqui? Bom, toda vez que eu coloco ing no verbo, eu vou ter 3 possibilidades de função. Ou seja, ele vai funcionar como? O que ele vai representar? O que significa esse ing no verbo? E se eu precisar traduzir, né, o que vai ser essa palavra? Como vai ser essa palavra em português? Então, o ing, ele possui, como eu disse, 3 funções. A primeira função que a gente vai estudar é a função adjetiva, ou seja, quando eu coloco ing num verbo, ele imediatamente se transforma num adjetivo, né? Função adjetiva, né? A gente pode lembrar de um exemplo famoso, como por exemplo, eu tenho o verbo rolar, to roll, né? O verbo infinitivo, rolar, forma base, né? Sem o to, eu tenho rolar. E o que eu faço? Eu coloco ing no verbo, acoplo ing ao verbo. E a partir disso, ele se transforma em um adjetivo de um substantivo posterior, né? Porque o adjetivo antecede o substantivo, né? No inglês. Então, a banda de rock and roll, né? Ela se chama Rolling Stones. Veja bem, aqui não é gerúndio, aqui não é rolando, aqui é rolante, se eu precisar traduzir. Então, eu vou traduzir Rolling Stones como sendo pedras rolantes, tá? Então, de forma bem simples, depois a gente vai aprofundar isso só vendo exemplos da função adjetiva, mas de forma bem simples, então o que eu tenho aqui? Eu tenho a função adjetiva do ing. É a primeira dessas funções que a gente vai ver. Bom, tem outras funções? Sim, tem mais 2. Quando aparece ing, né, eu vou ter que saber interpretar, tem que saber o que em verdade ele está dizendo para mim. A outra função é a função progressiva, ou seja, o gerúndio. Função progressiva ou função contínua. Então, se eu tenho uma oração, como por exemplo, ela, she is, verbo to be presente afirmativa, né? Ela está dormindo. Olha aqui. Nesse caso, o ing está na função progressiva, ou seja, eu vou traduzir isso como gerúndio, eu vou entender isso como uma ação contínua. Para vocês verem, por exemplo, a diferença, né, que isso traz, se, por exemplo, né, eu tiver aqui sleeping, né, sleeping beauty. Beauty, ou beauty, né, em inglês é beleza, ou posso também traduzir como bela, pessoa, né? Então, a bela o quê? A bela que está relacionada ao sono, ao dormir. Então, como é que eu vou traduzir, né, sleeping beauty? Eu posso falar que é bela dormente, talvez não seja o caso, né, para nossa tradução, e realmente, efetivamente não é. A gente sabe que esse dormir aqui, com esse ing, está trazendo uma característica a essa pessoa, que é a bela, né? No caso, essa característica está relacionada ao ato de dormir, né? Então, eu vou traduzir isso como bela adormecida, tá? Então, sleeping aqui, eu tenho uma função progressiva, dormindo. Aqui, eu tenho uma função adjetiva. Aqui, por conveniência, eu vou traduzir como dormente, a bela dormente, não, a bela adormecida, tá? Então,
O que acontece? A gente tem um ING. Pronto, apareceu o ING, o que vai acontecer? Apareceu o ING, eu tenho que saber analisar qual é a função, né? Em qual função ele está sendo usado, né? E talvez, né, a função que dá mais confusão para nós, né? Então eu tenho função adjetiva, função progressiva e talvez a função que seja um pouquinho mais difícil para assimilação, né, do estudante brasileiro seja a função nominal, tá? Bom, olha a palavra. Nominal refere-se a nome, né? Nominal relacionado à palavra nome. E nesse caso, nominal está relacionado a um substantivo. Então, função nominal seria todas as vezes que o verbo com ing se transforma em um substantivo, tá? Se vocês lembrarem do início da lição 1, né, onde a gente falou das formas nominais, né, da língua portuguesa, o infinitivo, o gerúndio, né, o particípio, né, que foi bastante enfatizado, né, para que a gente reconheça, né, essas três figuras, né, que são formas nominais da língua portuguesa, infinitivo, gerúndio e particípio passado, nós falamos, né, que a forma nominal é o quê? Um nome, é um substantivo. Então, é possível transformar um verbo no substantivo? Sim, né? O infinitivo tem uma função nominal. Não, o infinitivo, tanto no português quanto no inglês. Se eu digo viver é importante, né? Viver aqui é interessante, viver aqui é maravilhoso, né? Esse viver está substituindo o substantivo vida. Então, o que acontece? Eu posso, por uma questão de estilo, ao invés de usar o substantivo, eu uso o verbo no infinitivo, né? Então, ao invés de falar trabalho, eu falo trabalhar aqui é difícil. Ao invés de falar o trabalho aqui é difícil, eu falo trabalhar aqui é difícil, né? Navegar é preciso, viver não é preciso, né? São usos, né, onde eu tenho um infinitivo, eu prefiro o infinitivo muitas vezes para ter uma certa função enfática, para rebuscar um pouquinho mais a linguagem, para ter uma questão estética mais bonita, né? Eu deixo o substantivo e uso um verbo no infinitivo. E o que é um verbo no infinitivo? É uma forma nominal. Está valendo como substantivo. Então, vamos imaginar, eu tenho o ing, né, uma das funções ing, a gente viu função adjetiva, função progressiva, que é o gerúndio, e a função nominal agora. Então, o que é a função nominal? Eu pego o verbo, coloco o ing, né, por exemplo, está aqui o nosso exemplo aqui do sleep. Coloquei ing, né, sleeping. Sleeping is necessary. Sleeping is necessary. O que aconteceu aqui? Uma frase muito simples, tá? Só para exemplificar. Então eu tenho ing. Esse ing, qual função ele está sendo usado? Função adjetiva? Não. Função progressiva? Não. Função o quê? Nominal. Função nominal, como é que eu vou traduzir a função nominal? Ou eu uso um substantivo, ou eu uso um verbo no infinitivo, na língua portuguesa, se for necessária a tradução, tá? Então, sleeping is necessary, eu vou traduzir como dormir é necessário. Nesse caso não é dormente, nesse caso não é dormindo, aqui eu estou traduzindo no infinitivo. Seria a mesma coisa colocar aqui to sleep is necessary? Sim, né? Efetivamente sim, né? Muitas vezes, como eu disse, o ing, ele tem nessa função nominal, ele tem um certo rebuscamento, né, de fala, ou seja, fica mais bonito muitas vezes, né, você chama mais a atenção a partir, né, do uso do ing, ao invés do infinitivo com to, como a gente tem estudado, né, estudou até agora. Em verdade, né, tem outras coisas a serem faladas em respeito à função, principalmente essa específica, função nominal, e a gente vai falar isso um pouco mais adiante do curso, né? Ele não está na estruturação básica, né? Para a gente analisar isso com mais profundidade e lembrar sempre, né? O idioma é um campo de conhecimento, um idioma só, isoladamente um único idioma. Todo idioma em si próprio é imenso. Então tem muita coisa, em verdade, dentro de muito conhecimento. É uma área de conhecimento, como eu disse,
mesmo que seja um único idioma, né? Então, tem bastante coisa a se falar com relação ao ING. Por enquanto, para nós, é isso. Eu preciso saber distinguir, né? Toda vez que aparecer o ING, isso já é vamos dizer assim, já é um exercício para vocês, ou seja, toda vez que eu tiver um ING, eu tenho que parar e me perguntar qual é a função. Isso eu tenho que fazer por algum tempo, né? Até que eu realmente me familiarize com o quê? Com o ING já na sua função específica. Lembrando, eu tenho 3 funções do ING. Apareceu o ING no verbo, eu sei que ele pode estar na função adjetiva, na função progressiva ou na função nominal. É muito importante que vocês aprendam isso. Que vocês façam esse exercício de tentar saber qual é a função do ING. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas pode atrapalhar muita gente, né? Principalmente por causa do que a gente aprende na escola, né? Por causa disso a gente ficou com a ideia de que ING é sempre gerúndio. Sempre não. Ele é gerúndio também, mas ele está acompanhado de outras 2 funções. Então, é a função progressiva, que é o gerúndio, função adjetiva, função nominal, como eu acabei de falar. Então, o que acontece? Vamos imaginar, né, que eu tenha, né, um verbo, por exemplo, né, a questão do verbo pensar. Né? Vamos imaginar que eu tenha algumas orações. Primeira oração. They are thinking. Utilizando o verbo to be, né? They are thinking. Outra frase aqui, a thinking machine. Ou thinking brings clarity. Olha aqui, 3 exemplos, né, quando a gente está usando o ING junto ao verbo pensar, ao verbo think. Bom, aqui eu tenho they are thinking, então ING, né? Tá bom, pela própria oração eu vou ter que saber qual que é a função, né? Bom, como é que eu vou fazer aqui? Essa daqui, em geral, não traz nenhum problema para nós. Eu peguei o verbo no infinitivo, acoplei o sufixo ING, they are thinking, eles estão pensando. Então isso aqui é o quê? Função progressiva, que é o nosso gerúndio, tá? Pensando. E aqui eu tenho um artigo indefinido, a thinking machine, uma máquina ligada ao pensamento. Ou seja, isso daqui antecedente à própria, né, palavra que é o substantivo, que é máquina, machine. Então eu tenho aqui a thinking machine ligada ao pensar junto à máquina, eu tenho uma máquina pensante. Então veja bem, aqui na função adjetiva eu vou ter que escolher uma tradução adequada. E lembre-se, quando eu falo uma tradução, eu sempre incentivo alunos a traduzirem, né? Eu acho super importante a tradução, né? E agora, em muitos casos, como a gente já vem falando, né, já há algum tempo, a tradução não ocorre toda hora. Se eu estou num ambiente, eu estou, de repente, né, num outro país, né, onde ninguém tem a mínima ideia do uso da língua portuguesa, só estou falando inglês, só estou usando inglês, não tem ninguém ali para entender a língua portuguesa, eu não tenho nenhuma necessidade de tradução, né? Tradução é um instrumento de aprendizado, tá? Então, usem bastante a tradução, mas obviamente, né, quando eu precisar só falar inglês, só tenho inglês como referência, a tradução perde sentido, tá? Mas aqui para nós tem muito sentido, porque aqui é um adjetivo que tem que ser traduzido para o nosso exercício. Então é uma máquina pensante, eu estou usando NTE. Então, por exemplo, aqui eu estou usando, né, pensando. Então eu estou usando aqui, ó, NDO, como sufixo da língua portuguesa. Aqui eu estou falando, né, thinking, eu estou usando o quê? NTE, pensante, da língua portuguesa, tá? E aqui thinking brings clarity. Olha o Szinho aqui, ó, do resheet, presente afirmativo, mas não estou vendo nenhum resheet. Tá sim, né? Na verdade, thinking
É o ato de pensar. Ele é o ato de pensar. Então, pensar traz claridade. Clareza, melhor, né? Então, thinking brings clarity. E como eu falei para vocês, nesse caso, né, thinking, ele o quê? Ele está sendo traduzido no infinitivo, que seria a mesma coisa que eu aplicasse o to infinitive marker no verbo. Pensar. Só que aqui tem uma sensação estilística, ele tem uma sensação um pouquinho mais de rebuscamento. Não é lá essas coisas, mas veja bem, é uma forma um pouquinho mais rebuscada de se falar. Como em português a gente usa o infinitivo, né? Toda vez que eu falo a vida aqui é difícil, eu falo viver aqui é difícil. Eu tenho uma escolha entre o próprio substantivo e a função nominal do verbo na língua portuguesa. Né? Pensar muito, você não pode pensar muito, ou seja, o pensamento não pode ser em demasia. Né? Então, essas dinâmicas que a gente tem no idioma, nessa seletividade de palavras, né? A gente escolhe palavras o tempo todo. Né? Então, olha aqui, 3 funções diferentes do ING. Esse é o início, né, na apresentação do que são as funções do ING. Depois a gente vai ver uma por uma, vai parar com exemplos, tá? Aqui na consideração 1, ainda são 6 consideração 1, de onde a gente está, né? Então aqui a gente simplesmente está pontuando e apresentando as funções do ING no inglês, tá? Agora, como eu disse, essa lição, né, é uma lição que vai abordar os 4 tempos contínuos no inglês. Por que a gente está vendo o ING? Como eu disse de início, né, a gente está estudando o ING porque a gente usa o ING na sua função progressiva, ou seja, gerúndio, na formação dos tempos contínuos, tá? Então a gente sempre vai ter ING nos tempos contínuos, né, porque a gente está usando uma dessas funções de ING. Mas o que acontece? A gente está apresentando primeiro, né, as formas de ING, as funções, e a partir disso, né, a gente está aplicando essas funções, a gente está analisando, aplicando ING no verbo e vendo as diferenças, tá? Mas como eu disse, a partir da consideração 2, a gente vai estudar cada uma delas, né, através de exemplos, né? Agora, o que mais eu tenho que falar para vocês? Bom, o negócio é o seguinte. Então, ING é um sufixo. Sim, é um sufixo, ou seja, não é um prefixo. Prefixo vem no início da palavra, sufixo vem ao final, né? Trazendo alguma informação. Então, a gente viu que ING é um sufixo, tá? Então, ele é acoplado a um verbo, ele é um sufixo verbal, né? A gente usa o ING sempre junto a um verbo. Então, você tem, olha lá, o ING vai ser um verbo, a palavra, né? Que a gente vai ter ali, né, sendo usada. Agora, o que vai acontecer aqui com o ING? Bom, a gente tem a regra geral, né? A regra geral de uso, de aplicação aqui para o ING. O que eu tenho que fazer? Eu pego um verbo qualquer, como a gente viu aqui, ó. Pego o verbo sleep, foi o nosso exemplo, coloco ING diretamente, ó. Não mudei nada na palavra do verbo, né? A regra geral é essa. Então, a gente tem um verbo, coloca ING nele, tá bom? Então, é isso, né? Então, você tem lá o verbo trabalhar, tá aqui o verbo work, né? O que eu faço? Eu quero aplicar ING direto, tá? Bom, é sempre assim? Não. Tem 3 observações de ortografia que vocês precisam saber, tá? A gente tem regra de ortografia no recheat presente afirmativo, né? Tem que colocar o S, depois tem ES, IES, aquelas coisas que estão na lição 2. Depois a gente tem regras de ortografia em relação ao ED, né? Na formação do passado, né? E depois a gente tem regras de ortografia na lição anterior, né, que foi o ER e o EST, que a gente tem que acoplar adjetivos, né? Então, até aí tem 3 regrinhas, com suas exceções e tudo mais, com relação à ortografia das palavras. E aqui também vai ter outras regrinhas, né? A regra para acoplar o ING ao verbo, tá? Como eu disse, regra geral, pega o verbo, taca lá o ING, pronto, acabou, tá? Mas a gente nem sempre pode fazer isso dessa maneira. Tá bom, então qual que é a primeira das regrinhas? Isso aí tá escrito na apostila, tá? Eu vou seguir aqui alguns exemplos, né? Então, a primeira regra que a gente tem, né, para colocar
ING, quando existe algum probleminha, é a questão do E não pronunciado. Por exemplo, o que é um E pronunciado, antes de tudo? Olha, o verbo to be. Não, o verbo to be tem um E aqui, né? E esse E é pronunciado, né? Então, estou lendo o E como letra I, né? To be, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nos exemplos que a gente tem na apostila. O verbo to live, né? Que é o verbo viver. Se você comparar aqui esse aqui é to be, esse é live. Na verdade, eu não falo o E. Eu não falo live, eu falo live. É um V, né, que se continua baseado na vogal, tá? Mas ele é o que a gente chama em inglês de soundless E, ou seja, um E sem som, né? Então, quando eu tenho um verbo terminado em E, sem som, né, ele não é lido, esse E vai cair e a gente coloca ING nele, tá bom? No verbo. Então, fica living, né? A gente tem aqui alguns verbos, estou olhando a apostila, tá? Smile, né? Smile, né? Não estou lendo o E, né? Por exemplo, olha, o verbo ver, ó, see, aqui eu leio, tá? Aqui smile, não leio o E. Então eu quero, aqui é o verbo sorrir, né? Se eu quero utilizar com ING, cai o E, morre o E, vem o ING logo em seguida. Próximo verbo, olha, o verbo come, verbo vir. Mato o E, porque ele não é falado, coming, ING, acoplado ao verbo sem o E, né? O outro verbo é dance, né? Verbo dançar, mesmíssima coisa, não falo E, não é pronunciado. Cai, depois acopla-se o ING. E aqui o verbo drive, né? Que entre outras traduções é o verbo dirigir, conduzir, né? Dirigir um carro, por exemplo, né? Então eu tenho aqui, morre também, driving, né? Ó, ING, tá bom? Então, a primeira regra de observação ortográfica é o E não pronunciado. Ele cai e só depois eu vou colocar o ING. Regra geral é direto. Tem o verbo, coloca ING sem problema algum. Primeira exceção é essa aqui. Primeira, né, é o E não pronunciado, tá bom? Bom, seguindo aqui, né, na apostila, a segunda observação ortográfica que a gente tem que ter em relação ao ING, na hora de se acoplar, de se colocar o ING, são os verbos que terminam em IE, né? Um verbo terminado em IE, tá? Normalmente a gente tem certos limites aqui, não são muitos, né? Então, como por exemplo, que é o verbo lie, né? O verbo lie, só para lembrar, lie é mentir, como verbo regular, e verbo deitar ou deitar-se como verbo jazer, né? Deitar-se como verbo irregular. Essa palavra, esse verbo, se traduz de duas formas, tá? Mentir e deitar em inglês é a mesma palavra, tá? Bom, ele termina em IE. Quando um verbo termina em IE, esse IE morre, vem no lugar dele um Y e depois só o ING, tá? Então, se eu tenho o verbo mentir ou o verbo deitar, o que vai acontecer? Vai vir aqui o Y no lugar do IE, né? Depois do ING. Outro verbinho aqui, muito famoso também, morrer, né? To die. Mata-se aqui o IE, né? Vem um Y e ING. Né? O verbo amarrar, to tie. Amarrar, da onde vem a palavra gravata, que é um nó, né? Uma amarração ali. Então, amarrar, né? To tie. Amarrando, tying, tá? Então, olha, o verbo termina em IE, o IE cai em favor de um Y, depois o ING. Então, essa é a segunda observação de ortografia. Eu preciso muitas vezes escrever em inglês, então você está lá no computador tentando, né, se comunicar com outra pessoa, né, sei lá, no outro país, na questão profissional, sei lá, um cliente, fornecedor, qualquer coisa, né, e você está usando ING. Na hora de escrever, você fala, opa, peraí, tem regra geral, eu coloco o ING direto, né? Só que se for um IE, letra E não pronunciada, cai o E, vem o ING. O verbo termina em IE, cai o IE, vem o Y, ING, tá? E aqui, né, essa regrinha, a última, que são só 3 observações de ortografia, né, exceções, né, que a gente tem que saber, que é muito parecida com o acoplamento do ED, né, em relação aos verbos regulares, né?
Aqui o caso, né? A gente vai ter o quê? Tá bom, eu vou colocar ing junto ao verbo. Vamos lembrar daquela regrinha do ed, que é a mesma coisa, né? Que eu vou fazer para o ed, eu vou fazer para o ing. Se eu tenho um verbo, vamos lá, um verbo oxítono. A gente viu que o verbo oxítono é aquele cuja sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica, é a última. Veja bem, esse verbo só tem uma sílaba. Se o verbo só tem uma sílaba, ele já é automaticamente oxítono, né? Porque só tem uma, a contagem como ele é a primeira e a última ao mesmo tempo, né? Mas é entendido como sendo a última dele próprio, né? Se o verbo é um verbo oxítono que termina em consoante, vogal, consoante, o que eu tenho que fazer? Antes de colocar o ing, eu vou dobrar a última consoante para depois vir o ing, né? É a mesma coisa com o ed que a gente viu na lição 3, só que aqui, obviamente, pouco importa se o verbo é regular ou irregular. Lá, naquela ocasião da lição 3, era a questão do ed, né? Então, se o verbo era regular, né? Terminado o ed, a segunda e a terceira coluna, né? Aqui não, aqui não importa. O verbo é oxítono, consoante, vogal, consoante, dobra a última para depois acoplar-se o ing, né? Aqui também temos o verbo get, verbo conseguir, que está exatamente a mesma coisa, né? Um monossílabo, portanto, oxítono automaticamente, né? Sílaba tônica única, né? Dobra a última para colocar o ing, né? Depois nós temos o verbo cavar, né? Cavar, que nem um cachorro, escavando, cavando, né? Eu dobro a última de novo, já que trata-se de um oxítono consoante, vogal, consoante. Dobrar a última, no caso é G, para colocar aí o ing, né? E lembrando, a partir desse momento que eu tenho o ing acoplado ao verbo, automaticamente eu tenho 3 possibilidades de classificação disso: função progressiva, função adjetiva ou função nominal. O verbo tem ing, ele pode ser uma das 3 funções, né? Depois a gente tem aqui o verbo swim, né? Vou apagar esse aqui, ó, que é o verbo nadar, né? O verbo nadar em inglês é definido como um monossílabo, também, portanto, oxítono, consoante, vogal, consoante, né? Antes do ing, dobra a última para acoplar o sufixo, né? Aqui eu tenho também, rapidamente, tá? Só para a gente pontuar isso, o verbo começar, que é o begin, né? Lembre, esse aqui não é oxítono, tá? Esse aqui tem 2 sílabas, esse tem uma sílaba, então, portanto, já é oxítono. Esse tem 2, né? Então eu vou falar begin, não vou falar begging, vou falar begin. A sílaba tônica, ou seja, a sílaba tônica, a sílaba mais forte é a última. Sendo a última, consoante, vogal, consoante? É. Então dobra a última para depois ter o ing, né? Outro verbo, né? Admit. O verbo admitir, que a gente usou também na lição 3 na aplicação do ed, né? Nesse caso. Bom, admit ou admit? Admit. Consoante, vogal, consoante, oxítono, consoante, vogal, consoante, ing. Dobra a última, tá? Outro verbinho aqui também, né? Eu tenho o verbo preferir, né? Esse também a gente utilizou, porque ele também é um verbo regular, né? Aqui, verbo prefer. Ele tem 2 sílabas. Eu falo prefer ou eu falo prefer? Eu falo prefer. Então ele é oxítono. Sendo oxítono, vou dobrar a última consoante. Nesse caso, que obviamente, oxítono, consoante, vogal, consoante. Dobra a última ing, tá? E o último desses exemplos, que é o verbo esquecer, que é forget. Né? Forget. Quando a gente viu só o get, né? Get é monossílabo. Então, se ele é um verbo monossilábico, ele já é oxítono. Então, por isso que dobrou consoante, vogal, consoante, get sozinho, né? Aqui, de certa forma, é a mesma coisa, porque eu falo forget, não falo forget, eu falo forget. I forget, eu esqueço, né? Então, forget é um verbo oxítono, sílaba tônica é a última, terminado em consoante, vogal, consoante. Então, dobra-se a última e depois só você vai acrescentar o ing. E, automaticamente, como eu disse, uma vez que o verbo apresente esse ing, né, ele vai
ter 3 possibilidades de aplicação dentro da que é a função progressiva, a função nominal e a função adjetiva, tá? A gente tem algumas questões aqui, né? Só para lembrar. Por exemplo, o verbo fix, né? Tem algumas exceções dentro das exceções, tá? Dentro dessas 3. Por exemplo, aqui, o verbo fix, né? Que é o verbo consertar. Bom, ele é um oxítono terminado com consoante, vogal, consoante. Mas o X eu não dobro. Então, aqui é uma exceção, tá? A essa própria regra aqui do oxítono, consoante, vogal, consoante. E o mesmo vai acontecer com o verbo saber, olha, to know, né? Ele também é um verbo oxítono, né? Mas é W, terminado em W, então eu não dobro, vai direto assim, tá? Então, fix knowing. Na apostila tem mais 2 exemplos, que é o snow, né? Que é o verbo nevar, que parecidinho, né? O know, né? Que eu vou colocar aqui, ó. Snow, né? Que é nevar. Coloca NG, não dobra o W. X e W não se dobra, tá? Observação específica, né? Que a gente nem sabe por quê, tem alguma razão histórica, questão ortográfica, alguém definiu isso e ficou dessa forma, né? E eu tenho aqui também o verbo allow, que é o verbo permitir, né? Também oxítono, consoante, vogal, consoante. Não vou dobrar. Então, lembra lá, X e letra W não se pode dobrar, tá bom? E algumas confusões que também ocorrem, né, com relação a algumas palavras. E vamos lembrar, se você lê bastante, né, em língua inglesa, que eu vivo sempre falando para todo mundo, né, para todos os alunos, que normalmente algo esquecido, né, porque até em português, né, o nosso idioma pátrio, muitas vezes as pessoas não desenvolvem um gosto pela leitura, né? Eu sempre falo que a leitura, né, é uma percepção interna, né? Você não desenvolve vida interna se você não lê, né? É uma coisa complicada, né? Porque muitas vezes a gente vai em termos do que eu gosto, não gosto, eu tenho hábito, eu não tenho. Então, isso é uma briga, né? Para se formar leitores, né? Na nossa vida brasileira, né? Então, se já é difícil as pessoas desenvolverem, né, a prática da leitura, eu não estou falando nem como hábito, né, desenvolver hábito, não sei, eu acho até complicado, né, utilizar essa palavra nos termos de leitura, né, que é muito comum, né, a pessoa tem que desenvolver o hábito da leitura, como a gente ouve muito. Mas essa questão, né, dessa disciplina de leitura que para muitas pessoas existe um gosto maravilhoso na leitura, né? Eu sinto isso, né? Mas para outras, na verdade, é um cansaço, infelizmente, né? Agora, se em português já é difícil, né, em idioma estrangeiro ainda mais, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque na leitura, né, sem perceber, você está vendo aqui que eu não dobro, né? Não dobro, né, letra nenhuma. Então você já vai, obviamente, né, se você está lendo, você está vendo que não se dobra, né? Então você começa a acertar, né? Então quando você precisa escrever, você já sabe, né? Muitas das dificuldades de escrita, né, que a gente tem uma trava intelectual, né, que não deixa as palavras fluírem, e outra coisa também, eu não leio, né? Então hoje está complicado, né? Não se lê mais jornal, por exemplo, não tem nem mais banca de jornal para a gente comprar jornal para poder ler, né? Você lê na tela do computador, em geral é muito corrido, né? Então eu não crio substância de conhecimento intelectual. Então eu não vejo palavras, tá? E especificamente no caso de ortografia, quando eu vejo escrito, né, eu sei, né? É muito comum, muitas vezes, né? Eu lembro de um ocorrido em relação à ortografia, que um conhecido meu falava vodka, né? Vodka, bebida, né? Ele falava gá, né? Mas a bebida não é gá, é vodka, né? Mas por que acontecia isso? Ele falava vodka. Eu falei, não é vodka, é vodka, né? Mas por que ele errava isso tanto? Pela simples razão que ele não lia essa palavra aqui, né? Ele não via que aqui não era um G, ou seja, a leitura. Se ele não vê, ele vai falando, ele escuta às vezes com uma certa confusão a letra e fica assim, tá? Então,
importância da leitura, né? E o que eu estou dizendo aqui também? Que, em alguns casos, existem alguns erros, né, pequenos de raciocínio. Por exemplo, eu tenho open. Será que eu dobro o N na hora de colocar ING? Não dobro não, porque essa palavra tem 2 sílabas, tá? Então eu vou falar open. Peraí, open ou open? Não, open. Então a sílaba tônica é essa. Não é a última. Se não é a última, não é oxítono. E não importa se termina em consoante, vogal, consoante, mas não é oxítono. A regra para dobrar tem que ser oxítono terminado em consoante, vogal, consoante. Não é o caso, não é oxítono. Então é direto, opening. Mesmo caso aqui com o verbo ouvir, que a gente também, o verbo escutar, melhor assim, né? Que a gente também na hora do acoplamento do ED, né? Eu falo listen. A sílaba tônica é essa. Não é listen, é listen. Então sobe aqui, listen. Então aqui, na hora de colocar NG, é direto, não dobra nada, tá? Opening, direto. Listening, direto. Inclusive, com o detalhe que eu não leio o T, né? Listening, tá? Remember é a mesma coisa, né? Remember não é oxítono, embora termine em consoante, vogal, consoante. Mas não é oxítono. A sílaba tônica é essa aqui. Então, ING direto, tá? Não é oxítono. ING acoplado diretamente, regra geral. E outro verbinho aqui, que é o verbo amedrontar, que é to frighten. 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 Não frighten, frighten. Sílaba tônica está aqui, né? Ela sobe aqui. Consoante, vogal, consoante, não importa, porque para dobrar tem que ser oxítono, consoante, vogal, consoante. Aqui não é oxítono. Então eu coloco ING diretão, sabe? Sem problema de pensar em ter que dobrar a letra e tudo mais, qualquer observação de ortografia, tá? Bom, todas essas questões, né, relacionadas, então, primeiramente, a função do ING. Então a gente tem que saber, né, para que serve o ING, como ele está sendo utilizado ali, né, na fala de alguém, no escrito de alguém, ou quando eu tenho que produzir. Se eu não sei analisar, eu não vou usar. Né? Eu não vou usar da forma como é usado. Né? Porque eu não tenho isso como impulso de fala, como, por exemplo, aprendi língua portuguesa. Então, se eu não analisar, eu não uso. Né? O ING para mim sempre vai ser gerúndio. Então aparece ING lá no verbo, eu vou traduzir falando, jogando, pensando, brincando, eu não vou ter outras opções. Tá? O ING tem 3 funções, tá? Beleza, essa é a primeira e a introdução, primeira informação e a introdução da lição 6, da consideração 1, que é essa aqui que a gente está fazendo. Logo depois, então, é o que a gente acabou de ver, que quando eu vou colocar ING, eu preciso ver se o verbo, né, a palavra verbal comporta o ING diretamente, a regra geral, e as 3 situaçõezinhas. Um E mudo, né, o E não pronunciado, ele cai para o ING, verbos terminados em IE, cai o IE final, depois Y e ING, e os oxítonos terminados em consoante, vogal, consoante, que vão dobrar a última consoante. Então, pessoal, assistam essa aula várias vezes, né? Façam anotações, tenta repassar mentalmente se você realmente sabe ou não isso, o que sobra com o livro fechado só lá dentro. Né? A partir disso, né, a gente vai fazer os exercícios, resolver os exercícios na aula de resolução de exercícios, e a partir de então vocês vão aprofundando isso, treinando mentalmente a formulação das orações, buscando a estruturação do teu inglês. Muito do que a gente não aprende, né, na língua inglesa, que a gente pulou etapas. Né? A gente não fez um caminho gradual, lógico, de bom senso, com relação à estruturação da língua inglesa. Isso é para todos os idiomas, não só inglês. A gente está utilizando isso especificamente, esses conceitos aplicados, né, para que a gente possa dominar a língua inglesa, tá bom? Então, na outra aula, consideração 2, a gente começa a analisar um pouquinho mais profundamente a função adjetiva através de exemplos, beleza? É isso aí, até a próxima.